Fala, galerinha linda do meu coração, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem. E nós vamos hoje para mais uma aula nossa dos esportes que a gente está vendo nesse bimestre, no terceiro bimestre. Nós vimos os esportes, os 3 esportes de campo e taco, que foram beisebol, softball e, cricket. Então nós vimos esses 3 esportes da família de campo e taco. Hoje nós vamos começar a ver os esportes da família de invasão, ou da família de invasão e territorial. E o primeiro esporte que nós vamos ver é o esporte que muita gente ama, muita gente gosta muito, que é o futebol. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o futebol. Mas, como em toda aula nossa, a gente começa sempre com o quê? Vocês já estão ligados, com uma historinha. E o futebol, às vezes a gente se engana achando que o futebol ele foi criado no Brasil. Ele não foi criado no Brasil. Nós, brasileiros, a gente acabou fazendo com que o futebol pudesse ser visto mundo afora por causa da nossa criatividade, da nossa ginga, da nossa brincadeira com o esporte, com o jogo. Mas o futebol ele não foi criado no Brasil. O futebol ele é engraçado porque ele é um esporte que ele era um ritual de guerra. Ó, que loucura! A gente vai ver daqui a pouco o porquê disso. Mas o modelo que a gente conhece hoje, o que a gente conhece hoje de futebol, foi organizado em 26 de outubro de 1863 na Inglaterra. Então quem criou o futebol foi os ingleses? Sim. Foram os ingleses que criaram o futebol no dia 26 de outubro de 1863. E essa data é a da fundação da Football Association em Londres. Há uma associação de futebol em Londres. Então, o futebol ele foi criado na Inglaterra, nessa data que eu acabei de falar para vocês, e nessa mesma data foi criada uma associação de futebol, aonde várias pessoas se associaram para poder praticar o esporte. Mas ele não é uma criação brasileira. Engana-se quem pensa. Não é uma criação inglesa. E o futebol ele só chegou no Brasil, ele foi criado, como eu falei, em 1863. Ele foi chegar no Brasil em 1894. Ó, quanto tempo! Por um homem chamado Charles Miller. Talvez muita gente que gosta do futebol pode até já ter escutado esse nome. Porque sempre quando a gente fala do futebol, sempre quando a gente fala um pouquinho da história e vê algum vídeo da história, sempre vai ser falado desse nome desse rapaz chamado Charles Miller. Foi ele que trouxe o futebol para o Brasil. E o futebol começou a ser praticado em primeiro lugar no Rio de Janeiro. Mas como a gente falou, não foi uma criação brasileira. Foi uma criação na Inglaterra. Criação na Inglaterra, interrogação. Por quê? Agora eu vou explicar o porquê. Porque ele foi realmente considerado um esporte e aí sim foi registrado na Inglaterra. Como eu acabei de falar com vocês, em 26 de outubro de 1863, por causa dessa associação, dessa fundação dessa associação de futebol que foi feita em Londres. Mas existem histórias que dizem que o futebol é mais antigo do que isso. Falam de registros na China, no Japão, na América Hispânica, na Grécia, em Roma e na Itália. Olha só. Só para vocês terem uma noção, na China, esse aqui, ó, essa foto, é a foto do primeiro jogo de futebol que foi realizado no Brasil. Esse foi o primeiro jogo realizado no Brasil quando esse rapaz chamado Charles Miller chegou no Brasil e começou a mostrar esse jogo para a população brasileira que existia aqui. Então esse foi o primeiro jogo de futebol. Olha que engraçado, se vocês repararem a trave, olha lá, é só um pedaço de madeira de um lado ao outro aqui em cima como travessão e não tinha rede.
como a gente joga hoje em dia, o futebol com rede. Não tinha rede. Você imagina, tinha que se chutasse a bola ia longe pra caramba, o cara tinha que correr atrás da bola para poder pegar essa bola. Olha que loucura como é que é as coisas. Se você reparar, olha só lá, todos os dois times tinham a mesma forma de camisa. Não tinha como saber, não tinha como hoje em dia a gente sabe que tem os coletes para poder diferenciar um time do outro, um uniforme de cor diferente para diferenciar um time do outro. Naquela época não tinha, naquela época todo mundo jogava igual. Imagina que loucura que deve ter sido jogar futebol naquela época com tudo igual. Agora, olha só que loucura maior o que eu acabei de falar. Que lembra que eu falei com vocês? Que existem registros lá da China. Olha só, olha que engraçado. Falam, o registro que eu falei com vocês é que na China, por volta de 2.600 anos antes de Cristo, existia um ritual denominado Tsu-Tsu, que é isso aí que vocês estão vendo. Ele consistia no uso da cabeça do chefe de inimigos por parte das tribos vencedoras, como a bola a ser chutada pelos vencedores. Então olha que loucura, que era isso. Olha o que era isso. Por isso que eu falei com vocês lá no início que o futebol ele acabou sendo um ritual de guerra. Porque na China, nessa época, em 2600 a.C., esse ritual chamado Tsu-Tsu, ele era um ritual de guerra. Quando um povo ou um exército ganhava a guerra do outro, eles cortavam a cabeça do general lá do outro exército, eles cortavam a cabeça do chefe do outro exército, e olha só que doideira, eles ficavam brincando com isso, chutando a cabeça para um e para outro, como se fosse uma bola. Por isso que data dessa época o futebol. Por esse motivo, porque os chineses tinham nessa época, lá em 2.600 anos antes de Cristo, eles tinham esse ritual. Quando eles ganhavam a batalha do outro exército, eles arrancavam a cabeça do general do outro exército, do chefe do outro exército, e ficavam brincando como se fosse uma bola. E os guerreiros acreditavam que pelo pé assimilariam a inteligência, a valentia, a força, a habilidade e a liderança do inimigo. Olha, eles faziam isso não de qualquer maneira. Eles faziam isso porque eles achavam que se eles ficassem chutando a cabeça do outro chefe que morreu com o pé, eles iriam ter para eles, através de ficarem chutando essa cabeça, eles teriam a inteligência, a valentia, a força, a habilidade, a liderança daquele chefe. Olha que ritual louco que era. Doido, né? É, engraçado e muito doido. E relatos semelhantes aconteceram tanto na Europa medieval como na Inglaterra. E também por volta de 2.600 anos antes de Cristo, começou no Japão a prática do Kemari, cujo objetivo é o controle da bola com os pés, relevando plasticidade, delicadeza e elegância. O que era o Kemari? O Kemari nada mais era do que uma brincadeira de embaixadinha. E isso começou-se a ser feito no Japão, lá em 2.600 a.C., através desse lance, de ficar fazendo embaixadinha. E eles achavam que com isso eles teriam também. Eles iriam melhorar a sua forma mental, a sua forma física, então eles começaram a praticar. Essa cerimônia que ainda existe no país, no Japão ainda existe essa cerimônia do Kemari, celebra o autoconhecimento, a automeditação, o autocontrole e a autoaprendizagem. E serve ainda de base para a disciplina. Esse Kemari, além dele servir para autoconhecimento, automeditação, autocontrole e autoaprendizagem, eles colocam isso como uma disciplina. A criança precisa fazer esse jogo sempre para aprender disciplina, olha só. E a gente às vezes acha lá na escola que a gente pode fazer o que a gente quer. Os japoneses, até mesmo dentro de um jogo que a gente ama aqui no Brasil, que é o futebol, eles fazem com que os seus filhos, as pessoas que estão praticando, tenham muito mais disciplina dentro do jogo. No Brasil, a primeira associação que aconteceu foi o Clube Brasileiro de Cricket.
Isso aconteceu em 1880 no Rio de Janeiro, mais precisamente na área delimitada pelas ruas Carlos de Campos, Pinedo e Paissandu, no Flamengo. Da data de fundação até 1886, o clube atraía por volta, olha só, de 3.000 pessoas. Esse clube, que foi criado em 1880 no Rio de Janeiro, foi o primeiro clube que começou a praticar futebol no Rio. Em 1886 até 1886, ele atraía por volta de 3.000 pessoas. Olha quanta gente. Foi, contudo, o brasileiro descendente de ingleses, Charles Miller, que foi o que eu falei com vocês lá no início, que apresentou o futebol pela primeira vez para o brasileiro, que foi esse jogo engraçado que a gente estava vendo, quem introduziu oficialmente o futebol no Brasil, ou o esporte no Brasil. E essa aqui é uma outra foto de um dos jogos de futebol que aconteceram no Brasil, lá nessa época quando Charles Miller veio para o Brasil. Tudo bem, então vamos lá. Passando um pouquinho por essa história toda do esporte, que doideira, olha que doideira a história do futebol. Foi registrado na Inglaterra, lá pela associação que foi criada, mas tem relatos de ser um jogo que já acontecia em 2.600 anos antes de Cristo na China, por causa de um ritual de vitória do exército. Lembra que eu falei com vocês? Cortavam a cabeça do outro general do outro exército que perdeu e ficavam chutando a cabeça dele para ver se conseguiam ter para eles a coragem, a valentia, o conhecimento e tudo mais que aquele general tinha. Olha só, passou daí para uma forma de disciplina no Japão e no Brasil apareceu, e hoje em dia é o esporte que a gente conhece no Brasil. Mas tudo bem, tio, beleza. Mas quais são as regras desse jogo? Então vamos lá, eu vou começar agora para a gente poder entender um pouquinho algumas coisas da regra do futebol. O que é a regra? A regra nada mais é o que eu preciso saber para saber se eu estou fazendo a coisa certa ou errada. Quando eu estou fazendo a coisa errada, vai acontecer faltas, vão acontecer punições por causa de eu estar fazendo uma coisa que não é certo ser feito naquele esporte. Beleza. Ou também as coisas que eu vou fazer certo também vão ser vistas por causa da regra. A regra nada mais diz que o seguinte: cada partida de futebol, ela tem 90 minutos de jogo. São 90 minutos no total. E são divididos em 2 tempos de 45 minutos. Ah, tio, mas às vezes acontece o acréscimo. Sim, isso daí acontece numa partida de futebol. Acontecem os acréscimos. O que são os acréscimos? Ah, aconteceu muitas faltas, ou aconteceu e demorou muito para aquele jogador se levantar, ou aconteceram muitas substituições dentro do jogo. O juiz ele pode acrescentar mais um pouquinho de tempo no jogo para que o jogo seja justo para todas as equipes. Então ele pode fazer isso, mas o certo do jogo, o tempo correto do jogo é 90 minutos no total, dividido em 2 tempos de 45 minutos, com 10 minutos de intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. Beleza. A segunda coisa que a gente precisa saber da regra: o jogo é realizado por 11 jogadores em cada equipe. São 10 jogadores de linha e um goleiro. Então, diferente de outros esportes, esse esporte tem muito mais praticantes. Eu tenho 11 jogadores jogando em cada equipe. No campo, eu ainda tenho os que podem ficar de reservas, mas no campo são 11 jogadores, 10 jogadores de linha e um goleiro. E esse jogo todo, ele é supervisionado por um juiz ou por um árbitro. É esse juiz, é esse árbitro que vai estar ali dentro para fazer com que a regra seja colocada em prática. Vamos lá. Imagina se não tivesse um juiz dentro do jogo. Que doideira que ia ser esse jogo de futebol. A bola não ia sair. Se eu chutasse o meu colega, não ia ser falta, porque ninguém ia saber se a regra existia ou não. Entendeu? Se eu chutasse a bola batesse na trave e batesse em cima da linha, eu poderia falar que era gol,
ia ter que ser gol, porque fazia parte do meu time. Então o juiz ele serve para quê? É ele quem fica lá dentro do campo e é ele quem vai organizar o jogo. É ele que vai fazer com que o jogo aconteça segundo as regras. Entendeu? É ele que vai dar, ele que vai apitar quando for acontecer alguma falta, é ele que vai apitar quando acontecer algum gol, é ele que vai poder advertir o jogador ou o colega que agrediu um outro e que vai ter que tomar um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Então tudo é o juiz quem faz dentro do jogo. Nessa parte da regra, quem é responsável por ela é sempre o juiz. Mas não tem só o juiz. Ah, viu como é que vocês estão ligados na situação? Existem também 2 auxiliares para esse juiz, que nós também chamamos de bandeirinhas. Essas pessoas, elas ficam um de um lado do campo, o outro do outro, com uma bandeira na mão, e eles são responsáveis pelo quê? Boa! Eles são responsáveis por, em primeiro lugar, ver se o jogador lá pode estar em posição de impedimento. O que é a posição de impedimento? Nada mais é do que eu estar para frente da linha da defesa, certo? Muito próximo do goleiro, sem ninguém na minha frente. Então eu não estou correto, eu estou impedido. Então eu preciso, esse bandeirinha vai, levanta a bandeira. E ele também é responsável por marcar faltas. As faltas que acontecem perto dele e que o juiz não vê, é o bandeirinha quem marca. E por que foi criada a regra do impedimento? Alguém sabe? A regra do impedimento foi criada, sabe para quê? Para que ninguém ficasse só parado lá dentro da área, esperando a bola só para chutar a bola para dentro do gol. Então essa regra foi criada só para isso. Para que as pessoas tenham que defender e atacar. Mas elas não podem ficar lá paradas sozinhas dentro da área do adversário, porque se elas ficarem lá e a bola for para elas, elas vão estar em posição de impedimento e aí não vão poder fazer o gol. A bola vai ser dada para outro time. O vencedor da partida de futebol é a equipe que faz o quê? Boa! Isso aí. É a equipe que faz mais gols. Quanto mais gols eu fizer, eu vou ser o vencedor da partida. Tá, agora minha pergunta para vocês é: e se o jogo ficar empatado? Isso aí. Depende do jogo que estiver acontecendo. Se for um jogo, vamos botar uma final de campeonato, se estiver empatado, ela vai para uma coisa chamada prorrogação. O que é a prorrogação? O jogo estende um pouquinho mais, e aí ao invés de mais 2 tempos de 45 minutos, são 2 tempos de 15 minutos. Para que alguma equipe faça o gol, faça os gols e ganhe o jogo, ou se continuar empatado depois desse tempo, ainda nós vamos para a disputa de pênalti, para saber quem é o vencedor. E aí, como eu falei com vocês, o que é uma responsabilidade do juiz, que eu acabei de mostrar para vocês, do árbitro? Cada um jogador que execute alguma agressão física sobre o adversário, o juiz deve marcar pênalti ou até algumas vezes falta. Pênalti se for dentro da área, falta se for dentro da área. Então se algum atleta, se algum colega bate no outro, derruba o outro sem ter tocado na bola, se for fora da área é falta, se for dentro da área é pênalti. E aí esse juiz ele vai também poder ver se aquilo que aquele coleguinha fez foi para um cartão amarelo, que é um cartão de advertência, ou para um cartão vermelho, que é o cartão onde o jogador não pode mais ficar no campo, ele tem que sair do campo. E aí o resto é muito fácil. Quando a bola sai para trás do gol, para a linha de fundo, pode acontecer 2 coisas. Alguém sabe quais são? Boa, a primeira certa, escanteio. Se bater em algum adversário, escanteio. E a segunda? Se ela sair direto sem bater em adversário nenhum, tiro de meta para o goleiro. Boa. E se essa bola sai para a lateral? Melhor ainda. Vocês estão perfeitos. Perfeitos, isso aí. Se a bola sai para a lateral, se foi a minha equipe que chutou, lateral para outra equipe. Se foi a outra equipe que chutou, lateral para a minha equipe. Perfeito, vocês estão 10.
Agora eu quero ver se vocês vão acabar o 10, tá? Agora eu quero ver se vocês vão acabar o 10. Porque agora a gente vai entrar numa coisa chamada como se joga. Ou quais são os fundamentos desse jogo para que a gente possa jogar o futebol. Beleza, o primeiro fundamento está aqui, ó. É a condução de bola. O que é a condução da bola? É eu carregar a bola pelo campo, sempre tendo ela perto do meu pé, para eu poder para eu poder andar pelo campo, ou correr pelo campo, tendo a chance de fazer o gol, chutando a bola para o gol lá na frente. Então a condução da bola nada mais é do que eu carregar a bola pelo campo, sem deixar com que o adversário me pegue ela. Então quanto mais perto do meu pé eu carrego essa bola, melhor vai ser, porque mais difícil vai ser do adversário me roubá-la. Então essa é a condução. O segundo é fácil pra caramba. O segundo é o passe. O que é o passe? É eu tocar a bola de um companheiro para outro sem que o adversário roube essa bola. Então, quanto mais forte eu tocar essa bola para o meu companheiro, mais difícil vai ser para o adversário roubá-la. Quanto mais devagar eu tocar, mais fácil vai ser para talvez o adversário ir na minha direção e roubar essa bola. Então, esse é o passe. O outro fundamento do jogo é o que todo mundo adora, porque é o fundamento que faz o jogo ser o que ele é. Qual é o objetivo do futebol? Perfeito, vocês foram perfeitos agora. O objetivo do futebol é fazer o gol. Então qual é o fundamento para fazer o gol? Isso aí, ó, o chute. O que é o chute? É eu chutar a bola em direção ao gol do adversário para tentar fazer o gol no goleiro. Se eu conseguir o gol para o meu time, e aí beleza. Se eu não conseguir, eu vou tentar novamente outras vezes. Mas existem duas formas de chute, alguém sabe quais são? A primeira vocês acertaram, que é o chute de ataque, que é esse aí que vocês estão vendo chutar pro gol. E o segundo? Pô, vocês estão demais hoje com essa aula de futebol, hein? O segundo é o chute de defesa. Quando eu estou perto do meu gol e o adversário tem a chance de fazer o gol no meu time e a bola parou no meu pé, às vezes eu vou fazer o quê? Dar um chute na bola lá pra frente para que o time adversário não consiga fazer o gol. Então isso é um chute de defesa. Então existem dois chutes, mas o mais importante é o chute de ataque, que é o chute onde eu vou fazer o gol da equipe adversária, o gol para o meu time. O próximo fundamento é o que muita gente gosta demais. É uma coisa chamada drible. O que é o drible, tio? O drible nada mais é do que eu tentar passar por um adversário usando a minha criatividade. Então eu não preciso ser um robozinho para eu driblar. Eu posso usar a minha criatividade, fazer o que eu quiser. Eu movimento meu corpo. Eu posso gingar, eu posso dançar, eu posso fazer um monte de coisa. Então, quando eu estiver driblando, eu posso me movimentar com o meu corpo, com a bola no meu pé, para eu poder passar pelo adversário. Essa é a ideia. A ideia do drible é eu conseguir passar pelo meu adversário para que eu possa ter a chance ou de fazer o gol, ou de tocar a bola para alguém da minha equipe, para que ela possa fazer o gol, ou coisa do tipo. Beleza? Então esse é o drible. O drible então o que é? Boa, isso aí. O drible é eu levar a bola em direção ao meu adversário e tentar passar por ele sem deixar com que ele me roube a bola. Se eu fizer isso, eu estou driblando. E o penúltimo fundamento é uma coisa chamada recepção, que é o que vocês estão vendo esse jogador fazer. A bola está vindo em direção ao pé dele e ele tem que fazer o quê? Boa, certíssimo. Parar a bola no pé para que ele possa continuar agora com a bola no pé dele. Você imagina, se a gente não tivesse a recepção, como é que a gente ia conseguir continuar o jogo? Eu toquei a bola para vocês. Se vocês não pararem a bola vai para onde? É isso aí, ou ela vai passar e vai para fora, ou ela vai passar e vai para o pé do jogador adversário. Então eu preciso aprender a recepcionar a bola. O que é recepcionar? Dominar a bola. Parar a bola no meu pé. Eu posso parar com o meu pé, eu posso parar com o meu peito, eu posso parar com a minha coxa, eu posso parar com a minha cabeça. Eu só não posso parar usando as mãos. As mãos eu não posso utilizar em momento nenhum. É uma das regras do jogo. As mãos, só o goleiro pode utilizá-las dentro da área. Fora da área, ninguém pode utilizar as mãos.
Se tocar com a mão na bola fora da área, é o quê? Boa, falta. Beleza? Certinho, corretinho. Vocês estão perfeitos na parada. E o último fundamento, para a gente fechar a nossa aula, é o cabeceio. Tio, o que é o cabeceio? O cabeceio, como chute, ele tem duas formas. O ofensivo e o defensivo. O ofensivo é para eu fazer o gol. Ó, o Cristiano Ronaldo está aqui. Ele estava tentando cabecear a bola para ele cabecear a bola para o gol, para fazer o gol para a equipe dele. Enquanto esse jogador aqui de defesa está tentando usar o mesmo fundamento cabeceio para tirar a bola de dentro da área e não deixar com que o Cristiano Ronaldo faça o gol. Então o cabeceio também, como chute, ele existe de duas formas. O cabeceio ofensivo, que é onde eu faço o objetivo de tentar fazer o gol, e o defensivo, que é o cabeceio onde a bola vai, eu tenho que tirar a bola da minha área, mandando a bola para outra equipe, para outro canto, para que eu não sofra o gol. Beleza, galerinha? Então essa foi a nossa aula de futebol, que vocês queriam tanto. Essa foi a nossa aula de futebol. E nessa aula, essa é a nossa, não vou dizer antepenúltima, mas nós temos essa aula, mais uma. Depois a gente vai ter uma aula de revisão, tá? Só para vocês já ficarem sabendo. Então nós temos essa aula de futebol, temos uma aula de futebol americano semana que vem. Na outra semana nós temos uma aula de revisão para a nossa semana de prova do terceiro bimestre. E também vamos ter mais 2 aulas no quarto bimestre e mais uma aula de revisão para as provas de quarto bimestre. Então, só quero que vocês saibam uma coisa. Os 2 esportes que ainda vão faltar de invasão e territorial vão ser dados no quarto bimestre. Então eu tinha falado com vocês que eu ia fazer no quarto bimestre as aulas de luta. Não vai ter como eu trabalhar as aulas de luta por esse motivo, porque a gente vai estar trabalhando os 2 esportes que vão estar faltando de invasão e territorial. Beleza, galerinha? Então, ó, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula e terça-feira estamos juntos lá na nossa aula na plataforma. Valeu? Beijo pra vocês, amo vocês e tô morrendo de saudade.